Olha, vou trazer aqui uma curiosidade, porque o Papa Francisco perguntou: acha que consigo? A pergunta foi feita para o enfermeiro na Páscoa. O cuidador incentivou o pontífice a subir no Papa Móvel para esse passeio na Praça São Pedro. Seria o Esse aí último que está encontro. empurrando ele, esse é o enfermeiro. Isso, ele aí, Esse de ó. óculos. O de óculos, É, né? O último encontro do é. Francisco com os fiéis. Agora, quem é esse enfermeiro, né, que acompanhou o Papa Francisco? Ele foi acompanhado pelo fiel escudeiro, que é o enfermeiro Massimiliano Strapetti, de 53 anos. E ele foi acompanhado em suas últimas horas de vida, inclusive, por esse enfermeiro. O Papa disse o seguinte para ele: obrigado por me trazer de volta à praça. Isso disse horas antes de morrer. Massimiliano Strapetti trabalha no Vaticano há décadas. O enfermeiro é profissional experiente, com mais de 30 anos de atuação no Vaticano. Antes de se tornar o assistente médico pessoal do Papa, ele coordenava a equipe de enfermagem da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano. E o Papa teria se despedido dele antes de partir, digamos assim, né, Gerson? Fez um gesto com a mão como se estivesse dando um tchau para o enfermeiro, que foi a última pessoa com a qual o Papa conviveu mais fortemente, né? O Papa Francisco é um Papa muito ligado à ideia de símbolo, né? Se a gente pudesse ilustrar isso, aquele momento na pandemia onde ele se dirige sozinho, né? Sobe as escadarias e vai fazer as suas orações, as suas preces. É um momento simbólico muito forte, né? Então, ele tem essa postura, que é uma postura típica do latino-americano. É um Papa que nos agrada muito por conta exatamente de ser um latino-americano que brinca, que faz piada e que é, acima de tudo, esse Papa carismático, né? E é interessante perceber como que um jesuíta conseguiu isso, né? Eu costumo brincar que o Papa Francisco ele conseguiu reunir duas ordens religiosas numa única pessoa. Ele, como jesuíta, e todo jesuíta obedece de maneira cega, de maneira militar, não nos esqueçamos que a tradição jesuítica está vinculada a Inácio de Loyola, que era um militar. Inclusive, há um princípio, logo no início, né, das ordens relacionadas aos jesuítas, que diz que um jesuíta deve obedecer como um cadáver. Perinde ec cadáver, ou seja, obedeça como um cadáver, não questione. Né? E ele obedeceu como um cadáver todas as missões que foram dadas a ele. Então, tudo foi visto ao longo da sua trajetória clerical como uma missão a ser cumprida. Mas quando ele virou Papa, este Papa obediente, ao assumir o nome Francisco, ele colocou como pressuposto básico da sua vida o cuidado aos mais necessitados, aos mais pobres. Então, ele reuniu os carismas de duas ordens, uma obediência, um discernimento muito forte da tradição jesuítica, mas uma assistência, um cuidado, um amor pastoral gigantesco que vem da tradição franciscana. Por isso que é um homem tão especial e que nos deixou todos muito tristes, e nós nos despedimos com os corações enlutados desse grande Papa. É verdade. Agora, levando um pouco para a esfera política, Andresa, você escreveu que o Papa Francisco considerava a política migratória do Trump um pecado grave. Conta mais para a gente. Pois é, Diego, foi bastante duro o Papa nessa colocação, né? E na minha avaliação ele estava bem correto com relação a isso. E talvez explique, né, por que o Trump está tentando entrar aí nessa discussão agora, porque ele dizia que era um pecado grave, né? Foi feita uma pergunta a ele, isso é importante ressaltar, né, o quanto é bom quando os homens públicos se deixam ser questionados, né? Acho que a gente está vendo cada vez menos isso. Mas uma jornalista perguntou ao Papa, né, que conselho ele daria para os eleitores norte-americanos, né, na ocasião agora das eleições dos Estados Unidos, sendo que tinha uma candidata que era a favor do aborto, né, que era a Kamala Harris, e um outro candidato que dizia que iria ali expulsar, né,
os imigrantes. Então, o Papa, eu estou pegando aqui porque eu peguei a coluna errada aqui. O Papa, então, responde a ela, né, que os dois casos são atentados contra a vida, né, tanto o aborto, né, que essa é uma posição da Igreja, acho que cláusula Petra, né, Gerson, isso aí dificilmente vai mudar, e a questão também desse tratamento, né, isso que me chamou também bastante atenção, ele equipara, né, as duas questões aí a crimes contra a vida. Então, ele diz o seguinte, né? Ele fala, ambos são crimes contra a vida, mas sejamos claros, e aí ele reforça esse segundo ponto, né, que é a política do Trump. Negar aos migrantes a oportunidade de trabalhar, de serem acolhidos, é um pecado grave. No Antigo Testamento, há uma repetição constante, o órfão, a viúva e o estrangeiro, ou seja, o migrante. Esses são os que o povo de Israel deve proteger. Quem não cuida do migrante está em falta. É também um pecado contra a vida e contra as pessoas. E aí, a jornalista, de uma forma muito inteligente, pergunta a ele se há alguma circunstância moralmente aceitável de você, numa condição como essa, acabar votando em quem defende a interrupção da gravidez contra um mal maior, digamos assim. Aí ele diz que cada eleitor tem que tomar a sua decisão de qual é melhor, mas reforça, né, as críticas a essa política migratória. Então, como o professor falou, o Trump já fez ataques grandes ao Papa, né, e Steve Bannon também, que é muito aliado ao Trump, mas o Trump também já mandou os seus recados ali com relação a essas políticas do Trump tão questionadas, né? E agora a gente vê na questão do funeral um respeito, né, do presidente americano ao Papa, mesmo os dois divergirem, né? Isso é o belo da democracia que o Trump tanto despreza, né? Esse respeito permite a convivência de pensamentos diferentes, né? Ô, Calil, e aí no texto do Jamil, diga, coach, antes, vai você. Isso me lembrou outra coisa, outra característica fantástica do Francisco, o diálogo, né? Você vê que a última pessoa que ele encontrou de fora do Vaticano no domingo, quem foi? O vice-presidente dos Estados Unidos, o vice do Trump, J.D. Vance, né? Minha pronúncia não é muito boa, que tinha esculhambado com o Papa dias atrás. Entre outras coisas, mandou o Papa tomar conta da igreja e deixar os Estados Unidos em paz e deixar os Estados Unidos com o Trump. Aí esse cara foi lá e implorou uma audiência que o Papa não podia conceder, que ele tinha sido proibido pelos médicos, né, que ele já estava em período de repouso, mas para provar que ele era um homem do diálogo, ele recebeu o Vance lá no último dia de vida dele. Eu acho que esse é outro simbolismo que o Gerson falou, em que o Papa era muito forte. E uma outra característica que eu queria lembrar também é o bom humor. Nunca tivemos um Papa tão bem-humorado como esse. Num mundo tão cheio de gente de cara feia, de crise, de guerra, não sei o quê, ele era como é que eu vou falar? Um alento, né, para as pessoas, porque tudo ele levava na leveza, na brincadeira, né? Até aquela coisa que ele falava, né? O Papa como é que é? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? E ele deu uma entrevista longa falando sobre a necessidade do bom humor para as pessoas. Porque aqui no Brasil a gente confunde muito cara feia com seriedade. Você pode falar de coisas sérias, fazer como ele fez, coisas seríssimas, sabe, com um sorriso no rosto, sabe? E até fazendo brincadeira com ele mesmo, né? Autoironia. Ele realmente ele tinha muitos dons humanos, né? Mais do que religiosos, políticos, então, dons humanos. Ele era um humanista, se puder definir numa palavra. Ele não era de esquerda nem de direita, ele era um grande humanista. Ô, Calil, e você mencionava a coluna do Jamil, estava lendo aqui, ele fala que esse processo de sucessão vai ser marcado pela forte pressão de movimentos ultraconservadores, proliferação de desinformação e o papel central das redes sociais. Quer dizer que essa movimentação pode acontecer também aí no conclave? Com certeza, eu acho que o Jamil Chad faz uma análise que, inclusive, ele disse que é a primeira vez que a gente vai ter um conclave com a relevância da internet, né? Então, a gente, claro, as redes sociais estavam presentes antes, mas a internet agora pode, de fato, alterar os rumos, inclusive, do conclave.
E aí ele faz uma apuração mostrando que, na verdade, os cardeais eles têm que ficar isolados, eles não podem ter telefone, eles não podem assistir alguma coisa da TV, inclusive para não serem influenciados. Mas ele também comenta como a gente já tem uma proliferação de fake news relacionadas a todo o processo, né? Tanto da morte do Papa, quanto às circunstâncias, etc., quanto, inclusive, a escolha de um novo Papa. Então, vai ser um desafio grande, só para a gente ver que a questão relacionada à desinformação e fake news não está só na política, né? Mas ela, ou na política como a gente entende, né? No sentido de eleições, mas ela está de uma maneira muito alargada, inclusive no caso agora dessa escolha tão importante para o chefe do Vaticano. Pois é. Quer complementar, Gerson, para a gente arrematar aqui contigo? Gostaria de dizer, né, que esse conclave, de fato, ele é muito, né, ansiado por todo mundo por conta dessas questões políticas todas. Cada vez mais a gente percebe como a política eclesiástica ela está relacionada à política secular. Eu diria que elas nunca se separaram, de fato, né? Há sempre uma teologia política, inclusive a teologia secular toma emprestado alguns conceitos da teologia, a teologia toma emprestado alguns conceitos do mundo da política. Então há uma relação intensa entre esses dois campos, né? E numa época de polarização como a nossa, de fato, isso fica cada vez mais evidente. Há uma expectativa enorme de que a Igreja Católica consiga preservar as conquistas de Francisco e que, de fato, né, isso se concretize. Essa é a nossa expectativa, exatamente para que não haja mais retrocessos, né? Nós temos nos últimos anos acumulado tantos retrocessos no mundo, seria muito triste ver alguns avanços da Igreja Católica caírem agora, né, num processo retroagindo a coisas muito ruins para toda a humanidade. Gerson Leite de Moraes, só me despedir aqui do... Diga, Andresa. O Gerson não pode ir embora sem dizer quem que ele não quer de jeito nenhum e quem que ele quer que seja o Papa. É bem difícil esse processo todo. Eu acho que existem dois nomes que seriam assim perfeitos para a continuidade do papado de Francisco. Um deles é o Matteo Zuppi e o outro seria a figura, né, não, seria o asiático, o filipino, o Tagle. O Tagle também estaria no mesmo espírito de Francisco. Há outros que se parecem com Francisco e coisa e tal, mas eles têm uma postura, assim, em alguns aspectos até mais conservadoras, fogem um pouco do espírito de Francisco. Mas tudo bem se forem escolhidos também, né? Agora, aqueles papas, aqueles papáveis, né? Aqueles cardeais que seriam mais, assim... foram críticos a Francisco, né, ao longo do papado de Francisco, esses talvez fossem mais suscetíveis às forças conservadoras e na condição de Papa, eles poderiam, né, com todo o poder nas mãos, eles poderiam, de fato, promover alguns retrocessos. Há alguns, né, que estão aí nessa situação, mas é difícil dizer contra, né? Falar alguma coisa contra eles, assim, nominá-los nesse momento. Então eu prefiro só dizer quem eu gostaria. Boa.